considerar a palavra do Senhor não somente com as lições, né, que nós vemos, devemos aprender isso ou aquilo, mas na verdade nós devemos ter aí a visão da glória de Cristo por meio da sua palavra. E a glória de Cristo se revela em toda a palavra, né? Toda a palavra é focada no Senhor. E inclusive Gênesis 34, né? Então nós temos a glória do Senhor para ser revelada para nós nessa noite, né? Não só um aprendizado, não só algo focado nas palavras, né, colocadas nesse capítulo somente, mas algo muito maior, que é a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo em nossa vida, né? Para considerarmos aí, então agora o capítulo 34 de Gênesis, eu queria inicialmente que os irmãos abrissem em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 14 até o 21. Eu vou ler para os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar então, é 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 14 até o 21. Ele é o Senhor... perdão, eu vou até ler também o versículo 11. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Irmãos, esse aqui é um salmo, na verdade é um salmo de Davi, né? Dentro de 1 Crônicas, né? E ele está aqui falando da história do povo de Deus e mostrando que isso é para nos lembrar das maravilhas que o Senhor fez e dos prodígios do Senhor, e não só dos prodígios, mas dos juízos dos seus lábios. E nós, baseado nisso, qual é a nossa reação? Buscarmos o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença. Quando nós contemplamos e vemos, né, a manifestação do Senhor na palavra, nós buscamos o Senhor e o seu poder. E nós somos agraciados pela sua luz, pela sua graça. Ele é o Senhor, versículo 14. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, a qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Olha só, irmãos. Ele é o nosso Senhor, nosso Deus. E ele se lembra da sua aliança. Esse é o foco. O foco do Senhor em toda a experiência que nós vemos descendentes de Abraão, e da experiência que eles tiveram, o foco do Senhor é na sua aliança, no seu propósito. A palavra que ele empenhou para 1000 gerações, incluindo nós, não a geração terrena, mas a geração celestial, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, a qual confirmou a Jacó. Foi confirmada a sua aliança. Né? Então, nós vemos aqui, né, no versículo 21, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, só eles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Eu queria destacar, justamente chamar a atenção dos irmãos, inicialmente, uma introdução ao capítulo, ao fato de nós sermos ungidos do Senhor, e como o Senhor nos colocou dentro do seu propósito. Então nós não estamos alheios à sua aliança. Pelo contrário, nós somos, né, o alvo da sua aliança, o alvo do amor de Deus. Nós somos os seus ungidos, os seus profetas, escolhidos do Senhor.
E isso deve alegrar o nosso coração e abrir nossa visão, para que não simplesmente nos consideremos pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, ou que têm simpatia pela palavra de Deus, ou que acreditam, ou que buscam. Não, não só isso. Não simplesmente isso. É muito mais do que isso. Nós somos o alvo do seu amor. Nós somos a manifestação do Senhor, a manifestação da sua aliança e do cumprimento do seu propósito. Manifestação da sua glória. E é o propósito eterno do Senhor. Mais uma porção que eu queria ler com os irmãos em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Que eu quero primeiro chamar a atenção para dos irmãos justamente nisso, os irmãos e as irmãs justamente nisso, para que nós vejamos primeiro qual é o contexto que nós estamos, qual é o contexto que o Senhor nos chamou, e que nós tenhamos a leitura de Gênesis 34 baseado nessa visão. Não somente Gênesis 34 separadamente, mas considerando a visão da Bíblia, no geral, né? E aquilo que isso representa para nós, porque não adianta simplesmente falarmos a história, lermos aqui, vai ser uma historinha, né? Triste até, inclusive, né? De Gênesis 34, em alguns pontos, ou muitos, uma boa parte dele, na verdade, né? Mas não somente isso, mas que tenhamos uma visão daquilo que o Senhor quer falar conosco e produzir em nós através da sua palavra, né? De mudança, de conhecimento do Senhor, não conhecimento doutrinário, mas conhecimento de experiência do Senhor, né? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Agora o foco principal é aqui nesse versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita. Nós não somos esses desobedientes, irmãos. Nós não somos aqueles que tropeçaram em Cristo. Pelo contrário, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Né? Nós somos a raça eleita do Senhor. Nós devemos ver assim como Deus vê. Ver o contexto em que estamos e como Deus nos considera. Ele nos chamou e nos levou a ser sua raça eleita, seu sacerdócio real. Uma nação santa, separada, uma nação distinta das demais, né? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, justamente para que nós possamos proclamar as virtudes do Senhor, daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então nós somos esse alvo do amor de Deus, né, irmão? Devemos então ter isso em mente assim que lermos Gênesis. Os irmãos já leram em casa, né? Eu não vou ler tudo, né? Mas eu vou abordar aqui alguns pontos
interessantes aqui que nós podemos compreender mais de Gênesis 34, mais da glória do Senhor nesse capítulo, né? É interessante que a gente comece um pouquinho atrás, né, em Gênesis 33, que fala o quê? Que Jacó partiu, capítulo 33, versículo 17, Gênesis 33, 17. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Depois, né, versículo 18, voltando para Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Betel. Não, aqui está dizendo que ele chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. Era onde habitavam os siquemitas. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então, nós vemos inicialmente aqui que Jacó não foi direto, né, para Betel. E o Senhor é o Deus de Betel, né? Falou para ele tinha prometido, tinha feito um voto para que ele voltasse para o lugar onde ele foi chamado. Ele voltou, mas voltou próximo do lugar onde o Senhor falou com ele, né? Depois, no capítulo 35, nós vemos mais claramente ainda Deus falando, volta a Betel, né? Então, o Senhor queria que ele fosse diretamente para Betel, que ele não estivesse próximo dessa cidade de Siquém, né? Que era o cumprimento do voto que Jacó fez. Com isso, ele não cumpriu o voto, né? E quase perde a sua família, né? E ele construiu um altar também. Nós vemos aqui que ele levantou um altar, mas não era em Betel, né? Levantou um altar lá em Siquém. Era cômodo, né, que eles estivessem em Siquém, porque estava no próximo, né, de algumas estradas, estava no entroncamento de algumas estradas comerciais lá. E ficava um dia, né, um dia de viagem de Betel. Só um minutinho, irmãos, desculpa aqui. Ficava próximo, né, de algumas cidades, aí, algumas estradas comerciais, né, e um dia de Betel. Então ele ficou lá, né, ficou lá em Betel, não, perdão, em Siquém, e ainda ele reivindicou, né, ele pediu ainda, ele trouxe, né, a questão do altar, ele levantou o altar, chamou o Senhor, chamou a presença de Deus, né, lá naquele lugar. E chama um pouco a atenção, né, existe um certo paralelo que a gente pode fazer com a situação de Ló, né? Ló também, ele foi se aproximando aos poucos, e nós vemos aí o perigo de nós irmos sendo enganados, né? Nos enganar e ser enganados também, aproximando da iniquidade, né? Poucos podemos, não devemos, mas pode acontecer, né? Por isso que eu usei a palavra podemos, nos aproximar da iniquidade. E justamente esse é um engano do inimigo, né? Ele não se apresenta para nós de maneira direta, mas ele atrai, e pouco a pouco vai nos enganando. Não a nós, né? Que nós somos do Senhor, né? E nós queremos buscar a presença do Senhor sempre. Mas existe o risco de nos enganarmos, né? E nos aproximar, pouco a pouco, da iniquidade, né? De forma sutil, de forma leve, até que aquilo se manifeste, até que o inimigo produza algo com aquilo, né? Justamente para que o nome do Senhor não seja
exaltado naquela situação. E colocando em risco também, né, pessoas próximas a nós, assim como foi com essa experiência que nós estamos lendo agora, né, de Diná, né, no capítulo 34. Então, devemos, irmãos, né, considerar isso diante do Senhor, né, para que o Senhor sempre abra nossos olhos e possamos ser guardados pelo amor do Senhor, não sermos enganados, né, nos aproximando pouco a pouco da iniquidade, né, como foi com Ló e como vemos nessa experiência. Diná, né, vamos ver sobre Diná, que era uma filha, né, de Jacó, a filha que Lia dera à luz a Jacó, lá, o capítulo 34, versículo 1. Ela saiu para ver as filhas da terra. Né? O que quer dizer que ela saiu para ver as filhas da terra? Né? Então ela quis saber como era a cultura daquele lugar, queria ver as moças da idade dela, curiosidade, né, que acontece naturalmente, né? Mas ela estava tão próxima, né, que isso levou a essa distração. E aí vem um alerta a nós, né, que principalmente aos pais, né, aos avós, que nós realmente possamos manter sempre, né, a comunhão com o Senhor, para que não nos aproximemos, né, assim como Jacó se aproximou e colocou em risco, né, porque Diná estava muito próxima dessa cidade de Siquém, e ela foi enganada, né. Ela foi exposta, né, por falta de orientação. E o povo dos cananitas, né, de Canaã, eram famosos aí pelo sensualismo, né. Então, naquela época, né, era impróprio, né, e era imprudente uma mulher sair da zona rural e ir sozinha para a cidade. Isso não era adequado, além de ser perigoso. E no versículo 2, nós já vemos aqui algo triste, né? Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Esse aqui, irmãos, o sentido real, na verdade, é que ela foi violentada, né? Ela foi violentada, não foi simplesmente o fato de que gostaram um do outro lá e ele se deitou com ela. Não. O sentido aqui, isso relacionando com outros versículos que falam, né, que representam essas palavras, né, mostra justamente o sentido de violentar. E além de violentar, no final do capítulo 34, nós vemos que ele ainda manteve ela sobre cativeiro. Tá? Olha lá, vamos um pouquinho para frente aqui, ó, versículo 26. Passaram também ao fio da espada, que nós vamos ver isso aqui, Amor e seu filho Siquém, tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Então, Diná estava lá na casa de Siquém durante todo esse tempo que nós vamos ver aqui, o tempo intermediário aí que nós vamos ver, tá? Então, ela foi ainda mantida sob cativeiro. Vamos continuar lendo aqui. Sua alma se apegou a Diná. Então, esse homem, né, que violentou Diná, que cometeu esse ato atroz, né? Sua alma se apegou a Diná, né? Então ele amou, né? né? Vamos dizer, ele se apaixonou pela Diná, né? Filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me essa jovem como esposa. Né? Ele já não falava assim, por favor. Não, ele já dizia, né, consegue-me essa jovem, né? Com uma ordem aí ao seu pai.
Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, tá vendo? Esse versículo já mostra mais claramente o que aconteceu, qual que era o sentido que estava dizendo aqui. Estavam seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que voltasse. Então, a reação de Jacó aqui também é algo que nós devemos considerar. Vamos ver um pouquinho mais à frente o versículo 30. Versículo 30. No fim do que tudo aconteceu, que os irmãos já leram, né? Eu creio que os irmãos já tenham lido o capítulo durante a semana, mas nós vamos ler um pouco mais. Mas, de qualquer forma, eu estou trazendo uma visão um pouco mais geral, né? Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus. Tá? Então, aqui eu acho que eu vou abordar esse ponto um pouco depois. Mas, de qualquer forma, assim, qual foi a reação de Jacó? Ele se calou e se preocupou ficou com medo, né, do que aquilo poderia causar, a reação dos seus filhos, assim por diante. Mas em nenhum momento nós vemos aqui ele indignado pelo que aconteceu com a sua filha. Nós estamos falando de algo muito preocupante, né? De algo muito sério que aconteceu com a sua filha. E ele, sendo povo de Deus, sendo nação santa, aí por isso que eu abordei aqueles versículos antes. Sendo nação santa, sendo povo de propriedade exclusiva de Deus, sendo o alvo da escolha de Deus, né? Raça eleita, chamado pelo Senhor, neto de Abraão, era alguém que nós esperamos, né, que tenha um temor grande do Senhor e também que ame seus filhos, que cuide de seus filhos, não é? Então nós vemos aqui que isso não gerou reação esperada, né? Que todos esperavam. E daí seus filhos acabaram agindo. Então nós vemos aqui um Jacó novamente passivo. Assim como foi naquela situação em que ele estava sendo levado lá por Labão, né, pelas suas esposas, estava sendo conduzido, né, de forma passiva nos capítulos anteriores que nós lemos. Depois nós vimos um Jacó mudado, nós vimos um Jacó diferente, agindo de maneira já diferente, mas aqui, nesse momento, ele foi passivo novamente, né? E esse é um perigo, irmãos. Esse é um perigo. A passividade também é preocupante, né? O Senhor, muitas vezes, quer que nós façamos algo, que nós sejamos atentos, apercebidos com as coisas. Não podemos ser pessoas somente simples. Nós devemos ser também prudentes, como a palavra nos diz, né? O Senhor nos fala. O Senhor Jesus disse, né? Para nós sermos simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Nós devemos estar alertas, não só por nós, mas também pelos nossos queridos, né? Nossos filhos e netos e quem quer que seja. Devemos ser prudentes, acompanhar a vida, acompanhar as ações, o que está vendo, o que está falando, com quem está, se relacionando, conversando. Em todos os momentos da vida nós devemos estar atentos, né? E cuidar daqueles que são do Senhor, são nossos irmãos, nossos parentes, nossos próximos, né? Aqueles que estão mais próximos de nós, né? Isso é necessário, né? Nós não podemos nos omitir diante de situações que vemos que não está adequada. Como foi? Né? Vamos ver a reação de outro servo de Deus na palavra diante de uma situação parecida de violência, né? Violência desse tipo, né? Violência sexual, né? Qual foi a reação de Davi? Lá em 2 Samuel,
2 Samuel, capítulo 13. Versículo 20. 2 Samuel 13, versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Então Tamar, né, também foi violentada, né, pelo seu irmão. Ouvindo isso, o rei Davi, todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amon, e por isso ter forçado a Tamar, sua irmã. Então nós vemos Davi muito se acendeu a ira, então ele ficou irado, né? Foi também uma situação triste que aconteceu com Davi. Então isso mostra, né, a diferença de atitude que teve Davi e também de Jacó, né? Leva também a imaginar um certo distanciamento entre eles. É uma coisa que nós temos visto, né? Em várias porções que nós temos lido aqui de Gênesis, nós vemos certos distanciamentos, certas preferências, certos problemas de relacionamento familiar, né? Que tem se mostrado aqui. Isso nos chama atenção, porque o Senhor não quer somente que né, pessoas como tendo essa visão de raça eleita, escolhido, vamos dizer assim, como as pessoas falam, espirituais, né? Mas sejamos também humanos, né? Sejamos tenhamos a nossa vida, né? Assim como o Senhor, na sua humanidade, o Senhor quer nos trazer uma humanidade elevada, né? Trazer relacionamentos familiares adequados e saudáveis. Isso é essencial, irmãos, e é a base do nosso serviço a Deus, do nosso viver com o Senhor também, né? Então nós devemos nos atentar a isso. Então esse silêncio de Jacó deve ser avaliado, né? Nós vimos aqui, ele sugere aí uma preocupação maior que Jacó teve pela paz, né? Pela paz entre os povos que estavam ao redor dele, e não pela honra da sua família, né? E aqui ele não estava lutando nem com Deus, né? Então essa aqui é uma avaliação de um servo de Deus. Aqui eu não anotei essa parte aqui, que ele fala que ele não luta nem com Deus e nem com os homens, né? No final, quando ele se expressa, depois de tudo isso, ele expressa o quê? Medo e não expressa fé. Vamos ler aqui, continuar lendo Gênesis 34, seguindo, né? Saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que aconteceu com eles, né? Qual foi a reação dos filhos de Jacó? Os irmãos de Diná indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Percebe a diferença do autor aqui, né? Percebe a diferença de como é exposto o texto, né? A diferença de atitude dos filhos de Jacó. Muitos se iraram, se indignaram, porque eles avaliaram que esse era um desatino, né? Era algo que não devia fazer, algo que não deveria acontecer em Israel. Olha só, Israel era o pai deles, mas eles já se identificavam como povo de Israel. Aqui nós vemos um início aqui da identificação deles como povo, né? E eles consideraram, né, indignaram-se com isso. Disse-lhe Amor, a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente
de vossa filha. Peço-vos que lhes deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco e a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela. Né? Então aqui, Siquém já propôs algo. Então veja, irmãos, que o mundo, né, como a palavra fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aos poucos, a mistura começou a tentar aparecer no povo de Israel. Né? Eles eram, já aqui nós vemos o povo, né? Os filhos somente os filhos de Jacó, como a sua nação, né? Os seus servos e assim por diante. Mas estava lá o povo de Israel, sem qualquer mistura, mas aí começou, né? A iniquidade, o pecado começou a se aproximar, né? E nós vemos aqui eles tentando, né, se misturar, Siquém aproveitando aquela situação e querendo que eles fossem um só povo. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, versículo 11: Ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que pedirdes. Então aqui, irmãos, eu vou avançar um pouquinho. Então eles tem essa proposta, né, que eles fossem um só povo, né? Ele queria que tudo fosse unido, né? Esses povos. E, na verdade, Siquém também estava querendo os bens, né, de Israel. Com isso, nós vemos aqui nenhum deles pedindo desculpa pelo que aconteceu, escondendo essa brutalidade que havia acontecido aqui, escondendo o fato também de que Diná estava lá em cativeiro, né? E tentando trazer essa miscigenação, né? Alguma coisa que não era proibido na época, mas foi proibido lá em Deuteronômio 7, né? Deuteronômio 7, versículo 3, houve essa proibição. Então, na época, não era proibido. E qual foi a atitude, então, dos filhos de Jacó, né? Simeão e Levi? Então, eles armaram, né, uma situação, eles se aproveitaram daquilo que era um sinal, né? O sinal da circuncisão, e sabiam que isso doía muito, principalmente aqui em pessoas, em homens, né, já maiores, que isso era praticado em crianças, né, recém-nascidas, e eles se aproveitaram disso, sabendo que doía muito. Então o que eles fizeram? Armaram aí para que fossem saqueados e mortos todos eles, oferecendo para eles que eles se circuncidassem, né, para que eles pudessem ser um povo só, oferecendo essa proposta. E quando eles estavam no terceiro dia, né, onde sentiam mais dores, versículo 25, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Porque todos eles haviam se comprometido por causa do filho por causa de Amor, né? E o seu pai haviam se comprometido a se circuncidar, né? Então aqui eles tomaram a sua espada e mataram todos os homens. Também passaram a fio de espada a Amor e seu pai Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém. Aí realmente nós vemos então que ela estava lá, além de ter sido brutalmente, né, violentada, ela estava em cativeiro aqui. E sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens, todos os seus meninos, suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes
Olha só a reação de Jacó, depois que Simeão e Levi agiram como? Agiram de forma exagerada, né? Eles se indignaram, eles tiveram essa percepção de que era algo muito pesado que foi feito, algo que não se devia fazer, era algo de gravidade extrema que foi praticado por Amor e Siquém, e a reação deles é o que foi exagerada, né? Foi muito exagerada, não teve a permissão do Senhor, né? E foi motivada pela vingança. E por isso, né, nós podemos ir lá em Gênesis 49 para ter uma visão um pouco mais geral disso. Em Gênesis 49, Israel dizendo aqui, abençoando seus filhos, né? Jacó, seus filhos, no versículo 5. Então, Gênesis 49, versículo 5, ele se refere a esse fato. Ele se lembra dos seus filhos, ele se refere aos seus filhos como o fato mais marcante da vida de seus filhos e marcante também da sua personalidade. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento. Minha glória não se junte, porque no seu furor mataram homens. Na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Então esse aí era o que Jacó falou aos seus filhos, né? Aí nós vamos ver depois, mais adiante. Então, Jacó se referindo aos seus filhos nesse momento. E lá em Gênesis 34, voltando um pouco, versículo 30, então, nós vemos a reação de Jacó nisso tudo. Em o que ele estava preocupado depois de ele ver seus filhos praticarem esse exagero, né? Disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Então, nós vemos aí o medo, né, tomando conta novamente de Jacó e ele expressando como única reação disso tudo que seus filhos fizeram e do que sua filha sofreu. Expressando o medo, né, o temor de ter sido, de ser destruído, né, de sofrer aí com seu povo. E qual foi a resposta dos seus filhos? Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? E eles tinham razão nesse argumento, né? Mas eles foram exagerados, né? Eles agiram fora. E não é assim que os filhos de Deus procedem, que o povo escolhido de Deus. Por isso que eu volto naquele ponto. Por isso que eu destaquei aqueles versículos inicialmente. Como nós, povo de Deus, somos chamados e aquilo que o Senhor nos chama é para expressar a sua glória, expressar a sua vontade, a sua graça e a sua misericórdia, né? Que o Senhor seja expresso em nossa vida, que nós sejamos lembrados, não assim como os filhos de Levi foram lembrados, e não, e não por isso, né? Por essas situações que nós com certeza cometemos falhas, mas que sejamos lembrados sempre por manifestar a glória do Senhor. Então, deixa eu pegar aqui alguns pontos que eu anotei também, irmãos, que é interessante aqui. Nós vemos um pouco também sobre o que havia entre eles, né? Como que era essa situação aí dos filhos. Então, eu vou só avançar um pouquinho aqui em Gênesis 35, que o Senhor chama, né? Novamente, o Senhor faz, assim como fez com Abraão, assim como fez com Isaac, de confirmar a sua aliança, de chamá-lo de volta. Que maravilha, irmãos! Isso nós vemos a misericórdia de Deus no meio de situações tristes e difíceis, situações em que tememos, em que há insegurança em nós. Nós vemos o Senhor nos chamando e confirmando a sua aliança.
Louvado seja o nome do Senhor. E no meio disso tudo, o Senhor chamou, eu nem vou abordar muito esse capítulo para deixar mais para quem for compartilhar o próximo capítulo, né? Mas o Senhor chamando ele de volta a Betel e confirmando a aliança com ele. E daí depois, no capítulo 2, isso que eu queria destacar, no versículo 2, perdão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Veja só, irmãos, aqui, né, nós vemos aí mais uma referência a ídolos, né, e a deuses estranhos, que houve novamente. Nós vemos essa mistura, talvez através das esposas de Jacó, né, que nós vemos Raquel ter trazido um ídolo naquela época lá, que ele estava saindo da casa de seu pai, ela roubou um ídolo, escondeu. Aqui nós vemos novamente esses ídolos no meio do seu povo, né? Então, olha só como é importante nós termos esse cuidado pelos nossos, cuidado com os envolvimentos, né? E com aquilo que nos leva longe do Senhor, que são sementinhas que vão nascendo e vão depois desabrochar e mostrar a sua face real, né? E vamos avaliar então aqui algumas coisas. O que mais turbou o coração, o que mais passava pelo coração de Jacó nessa situação, né? Então nós vemos aqui que ele não estava, que ele tinha esse temor, né, esse medo aí dos povos, né? Ele teve, vamos recordar aquele momento em que nós vimos no capítulo anterior, que ele teve medo de seu irmão Esaú, e esse medo não se confirmou, porque Esaú mesmo depois, ele falou: que são essas coisas que você trouxe, que são essa divisão que você fez do povo aqui, por que tudo isso? Não havia motivo, né? Esaú chegou até ele, beijou ele, e o Senhor havia prometido que guardaria. No capítulo 28, versículo 15, nós vemos que o Senhor guardaria, confirmou a sua promessa. Vou voltar nesse versículo que é muito importante. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Por onde quer que fores, te guardarei e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Isso quando o Senhor falou com ele em Betel. O Senhor prometeu que guardaria, que estaria com ele, que nada de mal aconteceria. E vemos Jacó com medo, novamente nessa situação também, que teve medo das nações. E o que aconteceu? Nós vamos ver, inclusive vou deixar para depois, tá? Para os irmãos aí que foram compartilhar o próximo. Mas as nações tiveram medo dele. Deus colocou temor nas nações. Temor de Israel pelas nações ao redor. Então nós vemos novamente o medo não se confirmando, né? Porque o medo, ele é justamente esse microscópio, né? Ele aumenta uma coisa pequena e transforma ela em grande, e nosso coração vai se atemorizando por aquilo. E nós vimos, como falado pelos outros irmãos, né? Pelos irmãos, e também em João, mostrando que no amor não existe medo, né? Então nós, quando amamos, nós não tememos. Então, parece que Jacó ele sempre vivia em constante perigo, mostrando aí esse espírito ansioso, se mostrando cauteloso, tímido, calculista. Isso não é compatível com uma vida genuína de fé. Estou vendo aqui algumas anotações aqui para complementar esse compartilhar, né? Aqui eu queria lembrar aos irmãos, né, de Gálatas 6, que fala assim: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, né, irmãos? Então, mostra o cuidado que nós devemos ter pelos nossos, para que sejam também a expressão da glória do Senhor. E um ponto importante, irmãos, é aqui que eu considero importante em tudo isso aí, para concluir, é que nós não devemos estar
aquém e nem além daqui da posição que o Senhor nos colocou. Voltando novamente a lembrar os irmãos dos versículos que nós vemos inicialmente de Pedro e em Crônicas, do Senhor ter nos chamado, sermos seu povo. Quem nós somos, nós devemos nos lembrar. Quem e nem além dessa visão. Jacó, nesse momento, nós vemos que estava aquém, né? Estava aí um pouco distante daquilo que o Senhor havia falado a ele, não teve essa visão completa ainda do seu cuidado e da sua família como o alvo do propósito de Deus, né? O Senhor ter chamado a eles. Em Romanos 12, eu vou ler rapidinho para os irmãos, Romanos 12, versículo 3. Porque foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo a medida da fé que o Senhor nosso Deus repartiu a cada um. Pensemos assim. Capítulo 3, versículo 16 de Filipenses agora. Filipenses 3,16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Vemos um exemplo em relação a isso, né? Que é o exemplo do filho pródigo. O filho, o que ele fez, o filho pródigo? Quando ele voltou, ele pediu para o pai considerá-lo como um servo. E ele não era um servo, ele era filho. E ele pediu para o pai colocá-lo na situação de servo. Porque ele não conhecia o pai que tinha. Seria adequado um pai pegar o filho e levá-lo como servo, considerá-lo como servo, passar a servir como qualquer outro servo? Seria indigno, né? O pai seria alguém indigno. O caráter do pai fazer isso, colocar seu filho numa posição dessa. Então nós vemos que o Senhor nos trata como nós somos, como filhos, e nós devemos estar na posição que o Senhor nos colocou. Como raça eleita, como pedras que vivem, como casa espiritual. E lembrar que nós estamos aqui para glorificar, para manifestar a graça do Senhor. Nós somos essa raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? E nós vemos isso em Gênesis 34. E assim eu fecho, né? O compartilhar, mostrando que esse povo é o povo escolhido de Deus. E nós devemos nos lembrar disso, que Deus sempre se refere a Jacó e a Israel, né? A Israel, como alguém abençoado, guardado, e alguém que é o alvo do amor de Deus. Porque Deus está vendo o seu propósito, Deus está vendo aquilo que Ele quer cumprir através dos seus filhos. Nós somos esses escolhidos, né? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Lembremos-nos também do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ao estar aqui na terra, né, como homem, ele manifestou a glória de Deus. Ele manifestou quem ele era. Ele não foi nem além e nem aquém de quem ele era. Porque o próprio Deus, manifestando a sua graça, a sua glória entre nós. Deus encarnado, manifestando a sua glória. E ele dizia isso, né? Ele dizia isso. E mostrava isso para todos aqueles que perguntavam. Estava aqui para fazer a vontade de Deus. Dizia assim: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu deste mundo não sou. Né? Capítulo 8, versículo 22. Então diziam os judeus. Daí ele fala assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima.
Versículo 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Louvamos o Senhor, glorificamos o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, né? Esse Deus encarnado que se expressou, que manifestou a sua glória, né? O homem perfeito manifestou a sua glória a nós, para nós seguirmos os seus passos e sermos a expressão de Deus, assim como Ele é, nós também sejamos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Agora eu vou dar oportunidade para os irmãos complementarem, né? Fiquem à vontade. Eu estou interrompendo a gravação aqui, tá? Os irmãos já podem ficar à vontade. Louvado seja o nome do Senhor.